No Antigo Testamento, deparamo-nos com um relato perturbador e desafiador. A história bíblica de Juízes 19 evoca arrepios, revelando uma narrativa sombria, mas repleta de lições cruciais. Apesar de ser a palavra de Deus, em alguns momentos o conteúdo desse texto pode ser considerado inadequado para um público mais jovem. Adentramos o livro de Juízes, mais especificamente o capítulo 19, uma passagem que transcende o tempo. Naquela época, quando Israel carecia de um rei, um levita dos montes de Efraim busca refúgio, tomando consigo uma concubina de Belém de Judá. Contudo, a traição desta mulher mergulha a narrativa em uma série de eventos impactantes. O levita, habitante do norte de Israel, comum na época, tinha uma concubina. Mesmo sendo comum o homem casar-se com várias mulheres e ter concubinas, aborrecida, a concubina retorna a Belém de Judá, permanecendo lá na casa do seu pai por 4 meses. Determinado a recuperá-la, o levita parte de Efraim para Belém de Judá. A tragédia começa a se desenrolar quando, ao chegarem em Jebus, o viajante rejeita passar a noite em uma cidade estrangeira, optando por pernoitar em Gibeá ou Ramá. Apesar da hospitalidade ser muito comum naquela época, contudo não encontraram alguém que os acolhesse para passar a noite. A falta de hospitalidade os leva a passar a noite na praça da cidade, até serem acolhidos por um idoso das regiões montanhosas de Efraim. A situação se agrava quando homens perversos cercam a casa do idoso e exigem que o viajante seja entregue para terem relações sexuais com ele. O idoso, em um ato atroz, oferece sua filha virgem e a concubina para salvar o hóspede. Isso já mostra uma situação absurda e cruel para nós. Quão terrível pode ser uma pessoa em oferecer sua filha e outra mulher para homens maldosos fazerem o que quisessem com elas, para poupar um homem que ele nem conhecia. Porém, os homens não quiseram ouvir o idoso. Então, antes que fossem atacados, ele pegou a concubina do levita e a empurrou para fora, sujeitando-a a uma noite de violência e abusos. Ao amanhecer, a concubina é libertada. Retornando à casa onde o levita estava hospedado, a narrativa atinge seu ápice quando o levita, indiferente ao sofrimento da mulher, a encontra pela manhã, caída na entrada da casa. Sem demonstrar compaixão, ele disse: "Levante-se e vamos." Porém, não houve resposta. Então ele a coloca desfalecida em cima do jumento e segue para sua casa. Certamente, até chegar em casa, a mulher morreu no caminho. Se você está aterrorizado com isso, se prepare para a parte mais chocante que vem a seguir desta história bíblica. Quando o levita, ao chegar em casa, corta o corpo da concubina em 12 partes, enviando-as por toda Israel. Em Juízes, capítulo 19, versículo 30, mostra a reação das testemunhas, refletindo o horror diante da atrocidade cometida. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: "Nunca tal coisa se fez ou se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje.
Ponderai nisso, considerai e falai. Juízes 19 revela um relato impactante de horrores, traições e suas devastadoras consequências, instigando a reflexão sobre a moralidade, justiça e a complexidade dos caminhos humanos, mesmo nos tempos mais obscuros da história. Desde a saída dos israelitas do Egito, o desenrolar do capítulo 19 de Juízes nos apresenta uma história que transcende os limites do chocante. Entretanto, o desfecho dessa tragédia está longe de ser simples, continuando no capítulo seguinte. O desencadeamento desse evento traumático resulta em uma guerra terrível. Uma guerra civil onde todas as tribos se unem para confrontar a tribo de Benjamim, palco da atrocidade. Líderes benjamitas resistem em entregar os culpados pelo abuso, o que culmina em um massacre tão grande que quase elimina uma das tribos, deixando apenas 600 sobreviventes na tribo dos benjamitas. Com todas as mulheres benjamitas mortas, os homens se veem sem esposas. Em desespero, decidem sequestrar mulheres de outras tribos para preservar a existência da sua própria tribo. Aqui, a Bíblia ilustra vividamente como toda atitude tomada vem a consequência depois. Você pode escolher a atitude, seja boa ou ruim, mas não podemos escolher as consequências. Você pode estar se perguntando: como pode a Bíblia ser um livro sagrado contendo essa história terrível? Bom, a Bíblia traz um conteúdo histórico e realístico, mostrando as virtudes e erros do ser humano. Ela mostra os altos e os baixos sem esconder nada, exatamente para nos ensinar o que é certo e o que é errado. O recorrente lembrete de que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo, ressoa no capítulo 19, 20 e 21. A ausência de liderança centralizada resulta em um caos moral. E era exatamente isso que estava acontecendo em Israel. Existia lei, mas não existia rei. Então, as pessoas não respeitavam a lei e também não eram responsabilizadas sobre seus atos e se tornaram tão cruéis a ponto de resultar em uma tragédia. A história serve como um alerta sobre as consequências de decisões precipitadas e da busca desenfreada por justiça e vingança. A morte da concubina, embora cruel, desencadeou uma série de eventos que resultaram em uma guerra civil, sangrenta, onde milhares de pessoas morreram. A narrativa também destaca a importância de enxergar a humanidade como reflexo da imagem de Deus. O ato do homem idoso oferecendo suas filhas revela como, em situações extremas, as prioridades podem se distorcer. A lição é clara: devemos ser cuidadosos com o que consumimos, seja visual ou auditivamente, e com quem nos associamos. Ao perder o propósito divino e se afastar dos ensinamentos bíblicos, a história adverte sobre a entrada do caos e da destruição. O afastamento de Deus permite que forças adversas influenciem negativamente a vida das pessoas. Faça um apelo para que veja essas pessoas como portadoras da imagem de Deus. Podem não estar fazendo o que é certo, mas ainda assim são filhos e semelhanças de Deus.
faça a sua parte, se blinde. Quando a pessoa de Deus perde o seu propósito, seu objetivo e a sua missão que foi divinamente confiada a ela, e começa a seguir os costumes diferentes dos ensinados na Bíblia, o diabo vem causar confusão e destruição. Em resumo, Juízes, capítulo 19 a 21, oferece uma perspectiva crua sobre as complexidades da natureza humana, os perigos da falta de liderança moral e as consequências inevitáveis de nossas escolhas. Se você ficou intrigado com a história de Juízes, há muito mais para explorar. Clique aqui para assistir a mais vídeos inspiradores. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Que sua jornada de aprendizagem e reflexão continue. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.